Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os prompts, como é que a gente pode fazer uso de diferentes tipos de prompts para a gente instruir a LLM, né? Então vamos abrir esse arquivo, prompts, está lá na pasta Udemy, né? A gente criou. Então, bom, primeiro eu vou chamar um programa que a gente já tinha visto no vídeo anterior, que ele vai perguntar a capital do Brasil. Eu vou ler aqui as duas chaves, tanto do Grok quanto no OpenAI. Então eu vou criar um template, eu vou usar o Chat Prompt Template, que a gente viu na última aula. Nós vimos na última aula. Então, esse Chat Prompt Template, ele vai converter esse template, que é uma string, num template, propriamente dito. Né? Então, a minha string chamada template, na verdade, ela é uma string, né? Eu vou converter ela num template. Então, e usar essa função chat prompt template ponto from template para isso. Então, estou partindo do template. Eu crio, então, esse prompt. Você vê que eu imprimi o prompt, o prompt ele vai dar nesse formato aí, dicionário com lista, meio complexo. E eu vou então chamar minha LLM. Minha LLM, primeiro eu vou chamar Grok, chat Grok, do Llama. O output parser vai ser o meu parser. E eu vou montar um encadeamento, uma chain, com o prompt que eu criei, a LLM e o parser. Quando eu der minha função chain.invoke, eu vou passar para ela uma variável de entrada. No caso aqui, o meu template ele não tem variável nenhuma de entrada, ele simplesmente é qual a capital do Brasil. Ele nem ele é fixo, né? Então ele não tem variável de entrada. Mas eu tenho que passar esse input mesmo vazio, né? Senão ele dá erro. Ele exige uma passagem de uma variável chamada input. Ele vai receber esse prompt, essa variável vazia, vai gerar um prompt, que é qual a capital do Brasil, vai passar esse prompt para o LLM, depois ele vai fazer o parser e vai exibir a resposta. Vamos ver o que ele vai mostrar. Capital do Brasil é Brasília. Tudo bem. Eu poderia fazer chaveando aqui para OpenAI. Bastaria eu chavear aqui a chamada da LLM, né? Em vez de chamar o Grok, eu vou estar chamando o OpenAI. A única diferença é que para OpenAI eu vou ter que precisar passar a chave API, que você só vai ter acesso a essa chave API se colocar alguns créditos lá na conta da OpenAI. O Grok, ele é gratuito. Aí ele deu a resposta, até elaborou um pouco mais a resposta, mas enfim, essa é o que a gente mais ou menos tinha visto na aula passada. Agora eu quero mostrar alguns tipos de prompt, né? Esse prompt que a gente mostrou inicialmente, basicamente é uma pergunta. Agora tem maneiras de você solicitar a LLM passando informações que ajudem a ela a responder do jeito que você quer responder. Então, isso a gente vai ver aqui nesse primeiro Few Shot Prompt, onde você vai montar um template, aqui é a minha variável string chamada template, tudo maiúsculo, em que eu vou dizer para ele, olha, interprete o texto e faça uma avaliação. Sentimento, o texto expressa um sentimento positivo, neutro ou negativo? Estou perguntando. Tema, qual o tema do assunto, qual o assunto do texto? Use exatamente uma palavra. E quem é o texto? O texto é a minha variável de entrada input. Aí ele dá alguns exemplos. Está dando alguns exemplos. Por exemplo, se eu der para você o texto, o time fez uma excelente apresentação e marcou vários gols, o sentimento aqui é positivo. O tema é o time. Olha, outro exemplo para você. O restaurante tem um serviço ruim e a comida deixa a desejar. O sentimento aqui é negativo. O tema é restaurante. E um terceiro exemplo. O podcast tem uma participação razoável. Você nota que tem inclusive alguns erros em português, mas ele é capaz de entender mesmo com os erros em português. Eu vou corrigir aqui, mas ele é capaz de entender. É razoável, mas sem grandes destaques. Sentimento neutro. Tema podcast. Então eu passei para ele vou escrever essa string
E eu vou converter essa string num template. Para isso, eu tenho o chat prompt template, que é o que a gente viu, essa biblioteca, from template. E aí eu passo o template que eu criei. Ele vai me criar um prompt, que é um objeto runnable. A gente viu isso na última aula. Eu também teria... primeiro vamos com essa opção aqui. Eu vou chamar o Grok, a LLM do Grok, e eu tenho meu output parser. Vou fazer o meu encadeamento, minha chain, e vou fazer minha pergunta. Em que minha variável de entrada, input, vai ser o debate foi incrível com muitos destaques, tá? Então, ele vai pegar esse input, ele vai passar para o meu prompt. O meu prompt, ele tem um input aqui, ó, vai ser o texto. Então, ele vai analisar o texto, vai analisar o sentimento e o tema. O tema, ele vai resumir tudo com uma palavra só. Seguindo esses exemplos que eu passei para ele. Vamos ver o que ele responde. Bom, o sentimento é positivo. E o tema, debate. É uma palavra só, escolheu debate. Tá, eu poderia fazer umas variações aqui. Ó. Primeiro, eu poderia testar outra LLM, a LLM da OpenAI. Bastava eu usar, então, chat OpenAI. Eu já tenho aqui a minha chamada para a biblioteca do chat OpenAI. Tá? Então, eu posso vir aqui e chamar o chat OpenAI. Vou executar do mesmo jeito e texto, o debate foi incrível, sentimento positivo, tema debate, tá? Respondeu também corretamente. Então eu chaveio aqui entre as LLMs, bastando chamar a função correspondente. Grok é o chat Grok. E OpenAI, chat é OpenAI, só que eu tenho que colocar minha chave, porque o OpenAI ele exige uma chave. O Grok não exige, porque já é gratuito, tá? O prompt também eu teria variações. Eu poderia usar o chat prompt template, poderia também usar outra função, que é o prompt template. Ela é muito parecida com essa, né? Ela vai funcionar do mesmo jeito. Tema positivo, tema debate, tá? Então, tanto prompt template como chat prompt template. Aqui você vê que eu dei o chat prompt template, from template. E aqui eu dei só prompt template. Eu não precisei mais do from template, né? Bom, são variações alternativas aí, é importante conhecer as alternativas que tem. Então, esse é o meu free shot. Free shot, eu vou dando algumas iscas, né? Onde eu vou dando a resposta. Então, eu teria uma maneira de treinar a minha rede. Eu posso colocar aqui várias respostas e eu vou meio que treinando ele para dizer o formato que eu quero. Você vê que o tema ele está usando uma palavra só porque eu instruí ele, use exatamente uma palavra, tá? Segunda opção é o chamado chain of thoughts, cadeia de pensamentos. Como é que seria o chain of thoughts? Eu não quero que você simplesmente me dê a resposta. Eu quero que você me dê o raciocínio lógico que você usou para chegar na resposta. Então, o meu template vai ser, eu dar uma pergunta que você me dê, a variável de entrada vai ser input, né? Eu quero que você me dê a resposta, tá? Responda a pergunta, tá? Dá um exemplo. Bom, exemplo. Se há 5 maçãs e você dá 2 para João e uma para Maria, quantas maçãs restam? Bom, explicação. Etapa 1. Começamos com 5 maçãs. Etapa 2. Nós damos 2 maçãs a João. Agora restam 5 menos 2, 3 maçãs. Etapa 3. Em seguida, damos uma maçã para Maria. Agora restam 3 menos 1, 2 maçãs. Resposta, restam 2 maçãs. Você veja que ele não deu simplesmente a resposta. Ele está dando o encadeamento. Outro exemplo. João é mais alto que Maria. Maria é mais alta que Ana. Quem é o mais baixo? Bom, explicação. Primeiro passo. João é mais alto que Maria. 2. Maria é mais alta que Ana.
3. Isso significa que Ana é a mais baixa que Maria e que João. Logo, a resposta: Ana é a mais baixa. Terceira pergunta: por que o Império Romano caiu? Aí vem, primeiro, bom, uma das principais razões foi a invasão dos bárbaros, que enfraqueceram o controle do Império. 2. Outra razão foi a corrupção interna e má gestão, o que levou a uma economia instável. 3. A divisão do Império Romano em Oriental e Ocidental também enfraqueceu a coesão e a defesa do território. Resposta: a queda do Império Romano foi causada por uma combinação de invasões bárbaras, corrupção interna e divisão do Império. Você vê meio que ele sintetizou os três argumentos. Então, isso é o chain of thoughts. Então, eu posso vir aqui e pegar essa mesma sequência aqui de comandos para converter essa minha string, porque isso aqui é uma string, esse template aqui maiúsculo, isso aqui é uma string. Eu vou converter essa minha string template para um prompt. Eu vou usar o prompt template. Vou chamar novamente o meu modelo, dessa vez eu vou chamar o Grok, tá? E eu tenho meu parser, em output parser. Eu faço minha chain com prompt, com LLM, com output parser, e aí eu faço a minha pergunta. A minha pergunta, eu tenho que fazer uma pergunta, né? Então, tem que ser uma pergunta diferente das perguntas que eu já fiz, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer assim, ó. Por que o céu é azul? Por que o céu é azul? Eu não quero que você me dê simplesmente a resposta. Eu quero que você me dê o encadeamento dela. E eu já mostrei para você como é que eu quero que esse encadeamento. Né? Aqui ele deu sentimento positivo, tema céu. É por quê? Porque eu estou chamando o prompt ainda antigo. Ó, eu tenho template, eu não executei o template. Ó. Template, ele pegou o prompt antigo. Agora sim, eu pego o template e agora sim eu vou converter ele para o prompt novo. Agora sim, porque o céu é azul? Explicação. O céu é composto de gases atmosféricos, esses gases há uma molécula chamada dióxido de carbono. Quando o Sol entra na atmosfera, é absorvida por moléculas de dióxido de carbono. No entanto, a luz azul é absorvida menos pela atmosfera que as outras cores. Isso significa que a luz azul é refletida de volta para os nossos olhos, fazendo que o Sol apareça azul. Conclusão, resposta: o céu é azul porque a atmosfera absorve mais luz de outras cores, como o vermelho e amarelo, e reflete mais a luz azul. Pronto. Então, esse é o que a gente pode chamar de chain of thoughts. Tá? E agora, para terminar, vou fazer uma combinação de prompts. Eu tenho, na verdade, 3 prompts. Prompts que tratam de aspectos diferentes e que eu quero encadear isso. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter o meu primeiro prompt, Introduction Template. Né? Meu primeiro template, na verdade o prompt é um só. Né? Eu vou ter 3 templates. Né? O primeiro template é o Introduction Template, que ele vai dizer o seguinte: interprete o texto e avalie o texto. Determine se o texto tem um sentimento positivo, neutro ou negativo. Além disso, identifique o assunto do texto em uma palavra. Tá? 2. Example template. Aí ele vai dizer o seguinte: vamos começar avaliando a sentença. O texto, example text, tem um sentimento, example sentiment, coloque a resposta no formato JSON, example format. Tá? E a execução. Agora faço o mesmo para o seguinte texto. Então, eu estou passando primeiro um exemplo. Eu vou passar o exemplo pelos templates. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer a combinação deles. Então, eu criei 3 templates. Eu usei prompt template para cada um. Criei o Introduction Template, o Example Template, o Execution Template. Tá? E aí eu vou ter um full template, que vai ser a junção dos 3. O full template vai ser o Introduction, o Example e o Execution, que vai pegar essas
essas variáveis, tá? Essas variáveis vão estar sendo introduzidas aqui nessa lista, input prompts. O introduction é o introduction prompt, que é esse introduction prompt que eu já carreguei aqui, já é um prompt, né? O example é um example prompt, que é outro prompt que foi montado aqui. E o execution é o execution prompt. Então, na verdade, esse prompt daqui é uma junção de 3 prompts, né? Que está nesse input prompt. Então, eu vou usar a função pipeline prompt template, que eu vou ter pipeline prompts. Os prompts, eles vão vir dessa variável input prompts, que são 3 prompts, na verdade, que eu passo para ele. O introduction prompt, o example prompt e o execution prompt, tá? Eu vou passar essas 3 variáveis para ele. E o prompt final, final prompt, é igual ao full prompt. Ou seja, quem é o full prompt? O full prompt é um prompt que ele é montado a partir dessa string aqui, full template. Quem é o full template? Ele vai juntar o introduction. O introduction é o quê? É o que veio lá do introduction prompt. O example e o execution. Eles vão juntar os 3 numa template só e eu vou trabalhar com o meu full prompt. Então, que é a junção dos 3 templates. Então, eu vou trabalhar com o meu full prompt. E o full prompt, eu vou converter ele num pipeline prompt. Então, vamos chamar nosso modelo. Nosso modelo aqui é o GPT, da OpenAI. Aqui é o meu parser. Vou fazer meu encadeamento encadeando o pipeline prompt, que é a junção dos 3 templates. E aí, quem são as minhas variáveis? A minha variável é example text, example sentiment e example format. Tá? E a minha variável input. O example text, eu vou dar um texto exemplo. Por exemplo, o restaurante está maravilhoso, com uma vista deslumbrante e uma comida de alta qualidade. Um sentimento, example sentiment, é positivo nesse caso. E o formato de saída que eu quero é alguma coisa aqui, você veja que já é um formato JSON. Eu já estou pedindo para ele me apresentar no formato JSON. Então, ele vai ter sentimento positivo e o tema é restaurante. Isso aqui foi o meu exemplo que eu estou passando para ele. Ele vai carregar isso, vai atualizar esse example template aqui, porque ele vai usar o example text, example sentiment e example format. Ele vai pegar a instrução que eu dei no introduction template e depois ele vai executar. Agora faço o mesmo para o seguinte texto, input. Quem é o meu input? Meu input é uma nova pergunta que eu vou fazer. Ó. O tempo não está bom, parece que vai cair uma tempestade. Então, responde para mim. Qual seria o formato de saída que você me daria? Então eu venho aqui, vou executar isso aqui. E vou executar então o meu modelo. Pronto. Meu modelo é sentimento negativo, tema, tempo. O tempo não está bom, parece que vai cair uma tempestade. Realmente, sentimento é negativo e o tema que eu estou tratando é tempo. Então, você veja que eu especifiquei meu formato colocando aqui ó, no formato JSON. Eu poderia simplesmente omitir aqui, ó, coloque simplesmente no formato. Não no formato JSON. Coloque no formato. E aqui eu explicaria um outro formato. Em vez de colocar esse formato daqui, eu vou colocar em outro formato, que é, vou botar assim, ó, sentimento positivo e tema restaurante, tá? Nada de JSON. Vamos ver se ele vai responder certo. Ele continua
mostrando no formato JSON. Eu informei para ele em formato JSON em algum lugar? Formato normal. Pronto. Sentimento negativo, tema, tempo. Entende? Eu especifico o formato que eu quero. Agora eu quero esse formato aqui, ó. O formato que vem aqui nesse formato JSON aqui. Vamos ver. Eu ainda eu botei em formato normal aqui. Vou continuar botando um formato normal aqui. Eu só coloquei aqui no formato JSON aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele já me deu no JSON, porque ele copiou o formato aqui. Eu nem precisei especificar aqui no formato JSON aqui. Então, você veja, aqui eu dei o exemplo onde eu especifico o formato, que já é no formato JSON aqui, e ele já me apresenta aqui no formato JSON. Então, nós vimos aqui, nessa aula aqui, 3 tipos de prompts, né? Na verdade, 4, né? Um prompt simples, que é simplesmente você fazer uma pergunta. O prompt de few shot prompt, onde eu passo para ele alguns exemplos. Um prompt de chain of thoughts, onde eu passo os exemplos, onde eu já tenho o encadeamento de raciocínio até chegar na resposta. E aí ele me deu o encadeamento quando eu fiz a pergunta. E a outra possibilidade que é eu combinar templates, né? Combinei 3 templates aqui. Eu faço essa combinação usando esse pipeline prompt template, onde eu vou especificar no pipeline prompts, eu vou especificar os meus 3 templates que eu estou usando. Os templates eu tenho que passar já eles convertidos como prompt. Ó, aqui é um template, eu já converti como prompt. Template, converti como prompt. Template, converti como prompt. E aí eu passo esses 3 prompts convertidos para input prompts, tá? E depois ele vai me gerar o pipeline prompt, que é o que eu vou trabalhar com ele. Eu vou trabalhar com ele com pipeline prompt. Aqui eu combinei 3. 3. Quando você tem prompts que tratam de diferentes aspectos, né? Você pode fazer uma combinação, pode reutilizar prompts. Então é isso. Muito obrigado, então.